mais de Curso SEI. A gente sabe aprovar. Fala aí, galera. Vamos terminar agora esse curso de equações e funções com alguns exercícios sobre função do segundo grau, né, que é um dos tópicos aí mais importantes. Hoje vamos focar em exercícios de inequação. Eu já falei sobre inequação, já fiz exemplos sobre inequação, mas agora nos dois exemplos que eu vou resolver, a gente tem aqui duas coisas que normalmente trazem dúvida para o aluno. Então, assim, não muda nada na teoria que eu já falei, só que como são dois casos que geram dúvida, é melhor fazer devagar. Então, o enunciado é simples, que é simplesmente resolva as inequações. Aí a primeira inequação é essa: x² mais x mais 1 maior que zero. Se for lembrar os passos que eu falei para resolver inequações do segundo grau, eles eram: 1, achar as raízes. O 2 era fazer o gráfico da função correspondente a partir das raízes. E o terceiro era analisar, dependendo do que eu quero aqui, se eu vou olhar a parte da função acima ou abaixo do eixo. Quando eu quero a função maior que zero, eu quero a função acima do eixo x. Quando eu quero a função menor ou menor ou igual a zero, eu quero a função abaixo do eixo x. Então, esse que é o problema aqui desta questão em particular. Quando você vai para a primeira etapa, que é achar as raízes, você já cola as placas. Por quê? Você vai tentar achar as raízes com soma e produto, para tentar ver de cabeça, e não vai conseguir. Porque aqui a soma das raízes é menos 1 sobre 1, ou seja, menos 1, e o produto é 1 sobre 1, que é 1. Aí você fica pensando, né? Que dois números que somados dão menos 1, multiplicados dão 1. Aí, pô, não sei, não consigo ver de cabeça. Quando eu não consigo ver as raízes de cabeça, o que a gente faz? Parte para o Bhaskara. Aí, como é que a gente faz o Bhaskara? A primeira coisa que a gente faz é o delta. E aí que vem o problema. Quando a gente faz o delta aqui, é b² menos 4ac. O a e o b e c todos valem 1. Então, isso aqui vai ser 1² menos 4, que dá menos 3. E isso é negativo. E aí que vem na cabeça do aluno, né? Ferrou. Que o aluno, quando observa um delta negativo, ele já acha que está tudo errado, que a resposta é impossível, que não existe e tudo mais. Cuidado. A gente, quando chega aqui no delta negativo, qual é a conclusão sobre delta negativo? Uma função do segundo grau com delta negativo, ela não possui raízes reais. Mas a pergunta do enunciado aqui que a gente quer não é resolver uma equação, a gente está resolvendo uma inequação. Eu quero saber que valores de x fazem esta conta ser maior que zero. O que eu estou descobrindo aqui é que esta função não tem raiz real. Mas o que isso quer dizer para o que eu estou querendo mesmo na questão? Não sei, eu tenho que fazer, segue o procedimento. Qual é o procedimento? Tentar achar as raízes. Eu vi que não tem raiz real. Aí o segundo passo é fazer o gráfico. Ó, fiz o gráfico. E que a gente viu lá atrás sobre o gráfico de uma função do segundo grau que não tem raiz real? É uma função que fica, o gráfico fica, entre aspas, flutuando. Então, aqui eu tenho uma parábola com concavidade para cima, porque aqui é maior que zero, só que a parábola está aqui voando. Ó. O eixo x e a parábola acima do eixo x para cima, voando. A função não cruza o eixo x. É isso que significa não haver raiz real. Quer dizer que o gráfico não cruza o eixo x. Só isso. Mas a análise pode ser feita de qualquer jeito. O que eu falei aqui agora há pouco? Se eu quero que a função seja maior que zero, então eu quero saber quando que o gráfico está acima do eixo x. Quando é que esse gráfico vermelho, que representa a função x² mais x mais 1, está acima do eixo x? Você olha aqui e responde, sempre. O gráfico está acima do eixo x sempre. Então, o que significa isso para a pergunta do enunciado? Que x que serve para fazer isso aqui ser maior que zero? Todos. Qualquer x real faz esta conta ser maior que zero. Então, o delta ser negativo faz com que a resposta desse problema seja x pertence às raízes. Se a pergunta tivesse sido quais são as raízes, aí a resposta seria não tem raiz. Mas a pergunta não foi essa, a pergunta foi resolva a inequação. O resultado da inequação é esse aí. Qualquer x serve. Agora, outro problema, que é a letra B. x² menos 4 menor ou igual a zero. Esse aqui é ótimo para o aluno fazer besteira. Inclusive tem aqui, ó, a primeira solução do iniciante, a solução que está errada. O aluno pega isso aqui e esquece a teoria. Eu falei que tem um método para resolver inequação no segundo grau. Esse método serve para qualquer inequação no segundo grau, inclusive essa. Mas o que o aluno faz aqui normalmente? Pega esse 4 e passa para lá. Aí fica aqui x² menor ou igual a 4.
Aí o aluno, quando está iniciando, o que eu chamo aí do aluno que está virgem, o que ele faz? Tira a raiz dos dois lados e escreve essa heresia aqui. X menor ou igual que mais ou menos 2. Ele está confundindo o que a gente faz quando tem uma igualdade aqui. Se fosse, não sei o que, x ao quadrado menos 4 igual a 0, você poderia escrever assim. Mas não é isso que a gente está fazendo, a gente está fazendo a equação. Então, isso aqui não faz nem sentido, porque eu estou dizendo que o x é menor ou igual que mais ou menos 2. Como assim? Ele é menor que 2 ou é menor que menos 2? São coisas diferentes. Então, isso aqui, o cara está louco. Você pode riscar isso aqui está errado, hein? Isso aqui está errado. Qual é a solução certa? Segue o método. Qual é o método? Primeiro eu acho as raízes, que é primeiro pensar no igual aqui. Se fosse x ao quadrado menos 4 igual a 0, aí sim isso aqui está certo. As duas raízes dessa equação são 2 e menos 2. Aí o que a gente faz agora com isso? Desenha o gráfico. É uma parábola com cavidade para cima, porque aqui o A é positivo, e as raízes são menos 2 e 2. Desenhei. Agora eu vou e analiso. Eu quero que esta função seja menor ou igual a 0. Quando é que a função é menor ou igual a 0? Quando o desenho está abaixo do eixo x. Quando é que o desenho está abaixo do eixo x? Entre menos 2 e 2. Então, qual é o x que resolve esta equação? São os x's de menos 2 até 2. Então, está aí a resposta, de menos 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Isso é a resposta correta. Beleza, galera? Não vai me fazer besteira nesses dois tipos de equação. Até a próxima.